Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento. Até hoje você vai ouvir as pessoas discutindo se a lei lá do Êxodo 20 ainda ela deveria ser cumprida, alguma parte dela. A lei do Êxodo 20, ela é cumprida plenamente em um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, no amor que vocês têm uns com os outros. Algumas pessoas, elas zombam, elas dão risada da postura que fizeram do Pedro dele de ser papa. Mas a maioria das pessoas que riem do papado do Pedro, na primeira oportunidade eles se tornam papas. Eles regem a sua comunidade com vara de ferro, com grande domínio, com grande imposição, e a multidão dos conselheiros já era. Não existe multidão dos conselheiros. Isso a gente percebe vivendo. A gente percebe vivendo. O amor é a tônica de tudo. Por que o amor é a tônica de tudo? Porque todas as instituições faliram. Eu vinha dizendo no vídeo anterior. Todas faliram. Sabe qual que não faliu? Tem uma instituição que não faliu, a cruz de Cristo. Essa não vai falir nunca. Porque ela é poderosa. Porque através da cruz de Cristo são salvas pessoas que, sinceramente, eu não salvaria. Menor chance. Para mim, Paulo, o Saulo da Bíblia, não tem a menor chance de ser salvo. Menor chance de ser salvo. O Saulo, ele está diante do apedrejamento do Estevão, ele está ouvindo uma mensagem poderosa, e ele vai, além de consentir no apedrejamento, ele vai sair dali, ele vai pegar cartas de autoridade para prender cristãos, maltratar cristãos, espancar cristãos. É isso que ele vai fazer. Esse homem não pode ser salvo. Ele vai sair a caminho de uma outra comunidade, de um outro lugar, uma outra cidade, a quilômetros de distância de onde ele está, com um único objetivo: prender cristãos e maltratar cristãos. Na metade do caminho, ele tem um encontro com uma luz que brilha mais do que a luz do sol do meio-dia. E da luz vem uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer: quem é, Senhor? E ele vai ouvir a voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É um encontro singular, é um encontro único. Mas é um encontro de cada um de nós. Das pessoas que estavam com Paulo, eles viram a luz, mas eles não ouviram a voz. O Paulo tinha que dizer para as pessoas que ele agora ouvia vozes. Ele ouvia vozes. O Paulo vai ficar cego. O Paulo vai ficar cego. E a partir do momento que o Paulo fica cego, ele vai depender de uma igreja que ama. Aquela pessoa impossível de ser amado, um Paulo perseguidor, um Paulo cruel, um Paulo ruim, mau, ele agora vai depender de uma igreja que ama. Porque se não existiu agora uma igreja que ama, ele vai ficar cego. Ele vai morrer cego. Acabou para ele. Deus vai chegar para um homem chamado Ananias e vai dizer: vai lá na rua chamada à direita, na casa tal tem um homem chamado Saulo. Ele precisa de oração. O Ananias vai dizer: Senhor, sem chance. Não, Ananias, você pode ir. Você pode ir. Esse é para mim um vaso escolhido. Querido, o Paulo é um vaso escolhido e você também é.
Ali não tem nenhum privilégio, não tem nada demais acontecendo, não. A declaração de que o Paulo é um vaso escolhido é a mesma declaração sobre você. É a mesma declaração sobre a sua vida. Você é um vaso escolhido. E o Ananias, ele vai se submeter à palavra de Deus. Dá para entender? O Ananias vai se submeter à palavra de Deus. Porque o Ananias é um cara que ama. Ama Deus, ama Jesus e ama a palavra de Deus. E ele vai lá orar pelo Paulo. O Paulo vai se tornar ícone da igreja. Ele vai escrever toda a doutrina da igreja, ele vai fundamentar a vida cristã. Maravilhoso, ótimo. Mas o maior mérito dele não é o legado que ele vai deixar de escritura. O maior mérito do Paulo é a vida que ele vai viver depois de ter encontrado com Jesus. O perseguidor vira perseguido. Ele vai chegar diante de um rei um dia e vai tentar falar para o rei das coisas de Deus. E o rei vai falar com ele assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O que você está falando é delírio. E ele é obrigado, então, a ir embora. Vamos tentar de novo ali na frente. Ele passa 3 anos numa cidade, pregando todos os dias sobre Jesus e sobre as Escrituras. E ele não encontra ninguém que quer ser cristão. Ele não desiste. Ele não desiste. Até que um dia ele pode sair daquela cidade e deixar ali uma pequena comunidade de cristãos. E ele vai para outro lugar, e ele vai para outro lugar. Perseguido. O perseguidor vira perseguido. Por que ele aceita isso? Porque ama. Mas ele diz assim: eu me amo. Não, ele vai dizer: eu amo os meus irmãos. Eu vivo hoje uma vida, diz Paulo, amando mais e às vezes sendo menos amado, mas amando, amando, amando cada dia mais. A opção de vida dele como perseguidor possivelmente era melhor. A autoridade era a nata, ele estava por cima. E agora esse homem ele está humilhado. Como é que ele vive humilhado? Porque ama. Ele vive humilhado porque ama. Nós vivemos uma geração em que alguém na igreja, que às vezes a gente frequenta, ele é abatido por enfermidade. E aí você gostaria de fazer uma visita para ele, uma visita de acolhimento, uma visita para orar por ele, orar com ele. E alguém na sua igreja diz assim: não vai não. Ele está oprimido. Ele vai passar opressão para você. Você já ouviu isso? Igreja morna. Igreja de Laodiceia, morna. Não ama. Você sabe que tem alguém a quem você pode ajudar e você está doido para ajudar aquela pessoa e alguém vira para você e diz assim: não ajuda não. Ele está passando um estreito com Deus. Ele está passando na prova com Deus. É problema dele com Deus. Não se mete, não. Você pode ajudar, mas você não vai ajudar. Porque a igreja morna. É a igreja que não ama. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. No amor que vocês têm uns com os outros. Essas definições de igreja é uma instituição que faliu. A instituição que não vai falir nunca é a cruz de Cristo. O mandamento é que vocês vos amem assim como eu vos amei. Sabe por quê? Por que é novo o mandamento? Porque o mandamento de amar, ele não é novo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu saber, de toda a tua força, de toda a tua vontade. O mandamento de amar é antigo. Alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus fala para ele: você conhece a lei? Como é que você lê? Ele responde na lata: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, o mandamento de amar, ele não é novo. Sabe o que é a novidade no mandamento? Assim como. Como eu vos amei, é que vocês devem amar. Isso é novo. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso não é religião, entendeu? Isso não é religião. Quando alguém propõe para você amar como Jesus amou, não é religião. Eu vivi numa cidade em que, pelo menos uma vez na semana, às 6 horas da manhã, a igreja romana, ela botava o Padre Zezinho cantando. E ele cantava, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. E a pessoa não sabe? Uma igreja em que você ouve o alto-falante dela em qualquer lugar da cidade. A cidade é pequenininha. E a pessoa está dizendo, olha, eu deveria amar como Jesus amou. E eu vou dizer que não sabia. Eu vou chegar diante do Senhor e vou dizer que não sabia. Eu não sabia, Senhor, que era para amar como Jesus amou. Não sabia, sim. Mas o negócio é que a instituição faliu. A igreja não convence mais ninguém a amar. Mas a cruz convence. Amar como Jesus amou é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é cristianismo. Isso é antiquado? Pode ser. Numa sociedade líquida, isso não convém? Talvez não. Numa sociedade 5G, isso não faz sentido? Talvez não faça. Talvez não faça. É mundo. Para o mundo vai fazer sentido quando? As coisas de Deus. O mundo conspira contra Deus. Então quando que alguma coisa do Senhor vai fazer sentido no mundo? E se o mundo que aí está faz mais sentido para você do que a palavra de Deus, então você não é de Deus. Você precisa entender isso. Você só será de Deus quando a palavra de Deus for para você superior a qualquer proposta do marketing do mundo. Isso é uma característica de gente de Deus. A palavra de Deus, ela é superior a qualquer outra proposta do marketing do mundo. Do marketing do mundo. O Paulo, esse Paulo perseguidor, que eu disse para você que ele virou perseguido, ele vai ser levado um dia num tribunal. Um dia ele vai ser levado num tribunal. E ele vai ter que ir lá no tribunal prestar contas sobre a sua fé. Ele anda movendo a população contra o império. Ele está fazendo arruaça, ele está fazendo motim. Ele precisa ir lá prestar contas disso. E ele conseguiu algumas pessoas para irem no tribunal depor a favor dele. Ele conseguiu lá algumas testemunhas que iam então ao tribunal para depor a favor dele. Chega no dia do julgamento, ninguém apareceu. O Paulo ficou lá sozinho. 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 Abandonado mesmo. E alguns dias depois, naquele julgamento foi adiado por uma nova audiência foi marcada. E alguém perguntou para ele, Paulo, como é que foi lá na sua audiência? E ele escreveu para a pessoa, olha, o fulano ele precisou fazer alguma coisa e sumiu. O outro foi para não sei aonde. O outro precisou fazer outra coisa. Ninguém me assistiu. Mas o Senhor esteve comigo. E eu fui livre, eu fui guardado da boca do leão. A boca do leão era a sentença dele, lá no Coliseu. O Senhor me amparou, o Senhor esteve comigo. E eu fiquei livre da boca do leão. Esse homem estava experimentando um abandono. Sabe o que ele deveria ter se tornado? Nesse dia, um desigrejado. E eu dar a minha vida por uma igreja que não se comove por mim, uma igreja que não se importa comigo, não quero. Meu querido, o efeito foi o contrário.
Ele dizia, olha, eu preciso amar ainda mais, porque as pessoas não estão compreendendo o Evangelho. E eu preciso me derramar ainda mais. Eu preciso me dar ainda mais para essas pessoas que não puderam vir aqui depor a meu favor. O perseguidor, perseguido e abandonado. Por que ele não se torna um desigrejado? Porque ele ama. Porque ele ama. Porque o fruto do Espírito é amor. Nós vamos conhecer muita gente cheio do Espírito Santo para entregar a profecia, para pular na igreja, para fazer um monte de coisa, mas incapaz de amar. Não bate. Tem uma incoerência aí. A cruz salva o Paulo. Eu não salvaria. Que a cruz salva a mim e a cruz salva você. Pense nisso.